Então, iniciamos mais um RaizCast dessa 7ª temporada, né? E agora o episódio número 12. Eu sempre falo repetidamente, assim, quando as pessoas chegam no programa, estão ouvindo, o que é o RaizCast? É um podcast diferenciado que iniciou para mim entender as dores dos empreendedores. Eu queria saber se aquilo que eu estava passando, alguém estava passando também. Não poderia ser só eu que estava passando. E assim foi um programa para mim entender, para fazer network, que é a coisa mais importante que o empreendedor tem nas mãos hoje para negócio, e ao mesmo tempo se tornou uma aula. Porque a cada programa, a cada empreendedor que passa aqui, eu aprendo muito. Posso dizer que nesses 6 anos, e vocês que estão me acompanhando e ouvindo, podem ter certeza que é uma evolução muito grande, porque cada um tem uma história e a gente aprende muito. Mas eu não mudo uma coisa. Quem se apresenta nesse programa é o próprio entrevistado. Então, prazer, obrigada pelo convite, Rodrigo, está aqui. Eu sou a Daniela Kliman, ou Dani, né? Sou pedagoga por formação, mas sou empreendedora há 18 anos, pela Atena Livraria, e agora, recentemente, há 4 anos atrás, pela Clube Morena Rosa. Então, sou uma multifranqueadas da Clube Morena Rosa, com lojas aqui em Santa Maria, Pelotas, e até o ano passado eu tinha uma em Caxias também. Aí, por algumas dores do empreendedorismo, a gente acaba dando uns passos para trás, né? Às vezes o recuar não é feio. Não, o recuar faz parte da aprendizado, estratégia e do aprendizado. Mas vamos lá. Daniela, eu tenho uma pesquisa aqui no programa que são 2 perguntas. A primeira é simples e fácil e não precisa estudar. A primeira pergunta é o seguinte: natural da onde? Passo Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo. Então, tu tá dentro dos 80% dos empreendedores em Santa Maria que não são natural de Santa Maria. Fato. Sabe que é uma coisa que a gente sempre discute, conversa, né? Nossa, Santa Maria não forma empreendedores, né? Não tem empreendedores, talvez pela mentalidade de maioria do santamariense hoje, concurso, funcionalismo público, né? Então, tá na estatística da maioria, 80% dos empreendedores Passo Fundo. E a segunda pergunta, ela é um pouquinho mais difícil, porque às vezes os entrevistados, eles mentem, e não vale mentir. Como era a Daniela na escola? Tímida, quietinha, chorona, como se diz assim. Eu era uma criança muito quieta, muito insegura, né, digamos assim. Então, eu era aquela que abria a boca assim, no extremo. E se a pessoa me olhava com uma cara muito feia, eu também já enchia os olhos d'água e já começava a chorar. Então, eu sempre fui essa pessoa mais retraída, por incrível que pareça. Pois é, porque dentro da pesquisa, nós temos 2 perfis na maioria dos empreendedores. O primeiro perfil é o cara que era agitado, que falava, aquela pessoa, né, que era... E geralmente as mulheres também, moleca, sapeca, esse é o perfil do empreendedor. Eu fujo dessa pesquisa um pouco. O segundo perfil que eu mais identifico é os empreendedores da área de tecnologia, que são empreendedores que era o CDF, que era aquele mais estudioso, que sentava na frente. Eu confesso que ainda não tinha pego um empreendedor mais sensível, vamos dizer assim, que essa pessoa. Uhum. Como tu mudou isso? O que mudou para ti durante esse tempo que te transformou? Olha, eu fui sempre sensível, mas eu te confesso que quando criança eu brincava de loja de dona de roupa, né? E tá aqui Já hoje tinha. eu. Mas eu acho que é o aprendizado, a maturidade, né? Eu fui mãe cedo, tenho 2 meninos. As 2 empresas que a gente tem, ela é uma empresa familiar, embora, né, a Morena seja franquia, mas ela é aqui hoje com uma gestão familiar. E desde cedo eu acompanhava muitos meninos nesses futebol, né? Eles participavam de campeonatos. Eu lembro que eles jogavam na BB e aí surgiu, acho que o primeiro empreendedorismo, digamos assim, foi cuidar um pouquinho desse grupo de jovens jogadores de futebol. Então era eu que administrava toda a parte financeira. Isso tu fala no tempo... Isso eu falo no tempo 20 anos por ali, então era uma jovem empreendedora. Atrás, uma jovem Isso, ainda? Não, uns 30 anos atrás. 30 anos atrás. Mas em criança eu não lembro de ter, a minha adolescência toda, assim, eu fui sempre uma pessoa muito retraída. O que tu pensava quando estava estudando que seria o teu futuro? O que tu imaginava?
Ou é como todo jovem, sempre com dúvida, não sei o que vou fazer? Na verdade, assim, para ser bem sincera, não deu nem muito tempo de pensar, porque eu casei muito nova. Quantos anos casou? Eu casei com 16 anos. Ou mais seja, nova mais nova que Dona Jaque. Dona Jaque casou com 17. Eu não tinha nem saído do ensino médio ainda. Então, foi aquele meio susto, engravidei, casei, e então não deu tempo de pensar o que eu queria ser, né? Qual seria a minha vida profissional. E eu morava numa cidadezinha do interior, lá na região das Missões. Qual cidade era na época? Caibaté. Caibaté. Pertinho de São Miguel, Santo Ângelo. Eu conheci Dona Jaque São Borja, ela tinha 17 anos, nós casamos lá. Pertinho o pai dela teve que assinar então tu sabe como é que é. Hoje ela fala para as gurias, nem pensar em casar nessa idade. Então não deu muito tempo, assim, foi, quando eu digo que começou a mudar um pouquinho a chave, foi realmente quando eu já estava com os meninos, né, quando eu já estava passando por uma vida adulta, assim. Mas porque cedo tu teve essa questão, né? Porque ser mãe nova, eu acho que eu acompanhando por Dona Jaque, dá um amadurecimento assim tão rápido. Dá. A mulher, ela se transforma e esse ser materno é diferente. Eu vejo isso que eu via nela, essa proteção do filho, esse amadurecimento. Eu não sei se contigo provavelmente é a mesma coisa. Ser líder da casa no sentido de, né, o marido... gerenciar tudo, né? Exatamente. Conta um pouquinho para nós, isso é legal para as mulheres ver a história. Então, foi tudo muito no susto, assim, mas eu acho que é aí que eu construí mesmo realmente a Daniela, a mulher que eu sou hoje. Aquela que era fraca, que chorava, que era sensível, se transformou. Se transformou hoje numa empreendedora que está aqui, né, fazendo um podcast. Quem imaginaria que a infância lá atrás eu faria isso? Mas isso já está dentro de cada mulher, né? Como tu falou, é do nosso feminino fazer isso. E gerenciar a casa não deixa de ser também um empreendimento. Né? Às vezes mais difícil. O mais difícil de todos. Então eu fui aprendendo aos pouquinhos, aprendendo com os filhos, aprendendo com o marido, aprendendo com a mãe, socorrendo quando precisava de alguma ajuda. Eu acho que esse foi o maior crescimento de todos. Com quantos anos após o casamento, veio os filhos? O teu esposo trabalhava na época em que ele já era empresário ou não? Não, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal, funcionário público. Funcionário público. Aí veio alguma mudança por ele ter... A gente mudar, que nem cigano, um pouquinho em cada cidade, né? Funcionário público era muito isso. E essas eram as dificuldades para ti, né? Porque talvez as crianças começavam a se adaptar num núcleo com amigos, tinha uma mudança e talvez... Na verdade, eu acho que pra ti no início do casamento foi muito isso, foi mudança. Meu pai já era funcionário público da Caixa Federal, do Banco do Brasil. Então na minha infância, eu passei muito de cidade para cidade, né? Então eu sofri mais quando era criança do que depois. Eu acho que foi só o Rafa que nasceu em Alegrete, que é o mais velho. O Léo já nasceu aqui em Santa Maria e aqui a gente ficou. Veio e conseguimos ficar por um tempo. Fugimos um ano para Porto Alegre em 2013, a gente morou lá, voltou correndo para Santa Maria de novo. Então já estamos falando 2003, vocês já vinham com essas mudanças. As crianças, quando voltou para Santa Maria, quantos anos já estavam as crianças? 2003, o Rafa nasceu em 2002, eles estavam com... Pequenininhos ainda, bem ainda. Pequenininhos. 10 anos, o mais velho, e 8 o mais novo, o Léo. E aí conseguiram ficar em Santa Maria? Aí a gente conseguiu ficar em Santa Maria. Tá, e agora o seguinte, passou Daniela, mãe nova, todo esse ciclo, batalha, vamos dizer que você tornou uma mãe experiente, com 2 filhos. Como foi olhar para empreender? Como foi essa loucura? Porque, né, uma pessoa retraída, uma pessoa envergonhada, aquela pessoa muito sensível, daí mãe, como pensou em empreender? Como é que veio isso? Também, assim como a maternidade, o empreendedorismo também veio nos socos. Veio, tá aqui no teu colo e vai. Na verdade, o meu esposo, antes disso, eu tinha uma madrinha de casamento, ela era dona de uma banca de revistas aqui em Santa Maria. Era revistaria toda hora. E ela colocou à venda, tinha colocado à venda, ela tinha 2, uma na rodoviária e uma que era na antiga 24 Horas, no Alberto Pasqualini. Quando o Lucas, meu esposo, ficou sabendo, ele disse assim, vamos comprar? E eu olhei e disse,
banca de revista? Qual a né? lógica? Para quê? Pra quê? Quando ele fez faculdade, ele estudava em São Leopoldo. Então, no prédio, embaixo do prédio, tinha uma banca de revistas, e ele olhava o movimento e ele achava aquilo muito legal. Ele disse, não, é um negócio que Sempre por as si pessoas só falam. ele se encaminha. E a gente abriu em 2008, naquela época a revista era muito forte. Hoje é raro, né? A gente ter uma revista para ler, mas naquela época... E eu tinha terminado de cursar, de me formar em pedagogia, e eu disse, vamos, né? Quando tu resolveu estudar, eu vou parar um pouquinho, Para empreender, voltar. e vamos voltar, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e assistindo deve pensar assim, mas esta mulher cedo pegou os filhos, foi criar, porque eu estou te dizendo como falam com a Jaque, né? Mas a Jaque tem o pessoal que fala, mas essa louca com 17 anos, daí teve o primeiro filho com 19, e aí teve 4, nós tivemos 4 na sequência, né? Parei com uns 2, mas com 18 já tinha 2 filhos. E aí, antes de nós voltarmos para o iniciar do empreendedor, as pessoas devem ter pensado, tá, mas quando deu o tempo para estudar, como é que foi? O tempo para estudar, os meninos estavam na escola, e eu queria seguir, na verdade eu tinha 2 opções. E por que escolheu, na verdade, o curso também? Eu acho que também tem a ver com os filhos, sabe? Eu estava no acompanhamento, eles estavam, um estava na pré-escola, o outro estava na 3ª série, ainda que em 3º ano hoje, né? Na época era 3ª série. E eu sempre gostei dessa questão. Eu brincava de professora e de dona de loja, né? Então eu digo, vamos para a pedagogia. Antes de fazer a faculdade mesmo, os meninos estavam estudando no Olavo Bilac naquela época, e eu disse, eu vou me inscrever nesse curso... Magistério? Magistério. A Jaque fez magistério. E aí, como eu já tinha o 2º grau, eu só fiz aquelas matérias específicas, conseguia conciliar, porque no horário que eles estavam na escola eu também estudava, e na hora que ele estava em casa eu também estava, então eu conseguia conciliar maternidade e estudo. E eu gostei bastante do magistério, eu gosto dessas coisas de ensinar, de aprender, né? Eu acho que a aprendizagem ela vem muito do teu... de ti, né, de tu buscar o conhecimento através de fora, e o conhecimento ele é constante, né, como tu disse, a cada encontro tu aprende aqui, então a gente não está só dentro de uma sala de aula aprendendo. Hoje eu vou aprender muito sobre livro. E aí foi isso, fiz o magistério porque eles estavam lá, gostei, segui com a faculdade, trabalhei 1 ano e meio dentro de uma escola, saí da escola até porque a filosofia da escola não era muito aquilo que eu acreditava, né? Eles iam por uma linha de educação e eu acreditava noutra, então não adianta. Eu acho que quando a gente está num negócio a gente tem que fazer aquilo que está de acordo com o nosso propósito também. E aí nessa questão de eu sair da escola, deu um período ali de uns 6 meses, digamos assim, surgiu a banca de revistas. Então, tudo na minha vida aconteceu tudo muito rápido. E foi encaixando uma coisa E foi encaixando, é um quebra-cabeça. Eu não tinha tempo de pensar, tá? Então, vamos comprar a banca de revistas? Vamos comprar a banca de revistas. E tinha a ver com a educação também. Eu via por esse lado. Interliga, né? uma coisa com a outra. Então, acabamos assumindo a banca. Meu marido trabalhava fora, eu estava com o tempo livre. Me enfiei de cabeça e corpo inteiro, né, dentro da empresa, tive que aprender do zero tudo. A gente comprou a loja de porteiras fechadas, como se diz, inclusive com os funcionários lá dentro, e foram eles que me ensinaram como gerir o negócio. Então, o meu esposo sempre cuidou da parte financeira, que é o forte dele, e eu cuidei da parte da gestão comercial, gestão de pessoas, né, e aprendi muito, trabalhando com os livros. Sabe que tu falou uma como coisa as revistas, né, na verdade, no começo. Sabe, isso que tu falou é uma coisa importante para quem está nos ouvindo entender, que é o que eu chamo, no Método Raiz, que é o livro, inclusive, que eu vou lançar agora dia 20, ele fala que o Método Raiz, ele diz que todo negócio tu tem um plantio, tu tem um crescimento, tu tem uma colheita. E o que tu falou aí é a base que eu digo dentro do crescimento. Porque a fase inicial é a fase de abertura que vocês pularam, porque a empresa já estava aberta, a empresa já estava andando, a contabilidade já estava funcionando. Então, a parte
do plantio inicial, que as pessoas, a maioria, acha que tem que pular essa etapa e é importante isso. Vocês já pegaram ela pronta. Ela pronta. Só que na parte do crescimento vem os 3 princípios que eu digo que é importantíssimo para todas as empresas, que é o princípio da venda com marketing, porque marketing não é gasto, e quem pensa assim está fardado ao fracasso. É investimento. Então, venda com marketing, gestão financeira e liderança. Para mim, são os 3 pilares, os princípios básicos dentro da tua empresa com foco total, que é a fase do crescimento, é aonde tu vai ser um divisor de água, se tu vai crescer mesmo, ou se tu vai manter, ou se tu vai voltar para baixo. E essa questão fala uma frase que eu digo assim: não existe venda lucrativa, porque através da venda tem lucratividade, não existe venda lucrativa sem gestão financeira. E não existe gestão se tu não tiver venda. Então, para mim, esse é o princípio. Tu falou e me destacou isso, que é o que eu tenho hoje. Tu validou o meu método que eu trabalho. É só a gente olhar essas empresas que abrem e fecham o tempo todo, né? 70% não a vai maioria 3 anos. vende, tu diz assim, tá, mas por que fechou? Olha a quantidade de movimento de fluxo que tinha, mas aí tu vai olhar o fluxo financeiro, vai olhar a gestão Fluxo financeira. de caixa, acha que não existe importância, que não é isso. Empresa, o rei da empresa, gente, é fluxo de caixa, não tem outra. Não tem outra. Empresa sem fluxo de caixa. Saber dividir o que é dinheiro físico da jurídica, né? E o pessoal esse é o grande erro que as pessoas fazem, misturar CPF e CNPJ. Tu sabe que depois, talvez tu vá ler o livro, tu vai ver que esses 20 anos, esses mais milhares de alunos, essas consultorias que eu dei, tudo que eu coloquei no livro, ele traz o princípio ao final do negócio, que é o plantio, o crescimento, colheita, e a colheita é como tu abrir mais negócios, é como ter visão de investimento para a tua vida e lá para o futuro, porque o empreendedor ele tem que manter um padrão de vida e para isso tu precisa ter investimentos. Então, tudo isso está descrito nesse livro com storytelling. Então, eu identifico os pontos que a gente passou e colocou nessa experiência, nessa carreira. Eu acho que ele ficou de uma maneira mais leve o livro, sabe? Tu vai vendo a história, tu vai te identificando e ao mesmo tempo tu vai aprendendo. E uma das coisas que o próprio método tem é o que tu falou aí. Eu chamo de caixinhas, que é tu precificar o teu produto e da tua empresa, e aí cada valor, quando tu vende um livro, por exemplo, lá na Atena, vendeu um livro, tu precificou o CMV dele, o custo do livro, tu precificou o teu custo administrativo, tu precificou variáveis e tu precificou o lucro. Quando entra esse dinheiro, cada valor vai destinado a cada caixinha que não se mexe, não se movimenta e se trabalha o fluxo de caixa. Esse é o método raiz que tem hoje na financeira. Sim. E o que foi esse desafio para ti? Então, caiu ali, vendas. Gestão de pessoas, vou te dizer que tu não teve desafio. Não, foi porque tranquilo. Isso eu tenho certeza. A própria pedagogia trabalha isso. Não só a pedagogia. Mãe aos 17, eu tenho certeza que isso já não foi o fator decisivo. Mas vendas, gestão, como é que foi esse desafio? As vendas na banca, na revistaria, digamos assim, foi muito fácil. Porque, como tu disse, o negócio estava pronto, né? Ele já tinha uma cartela de clientes muito grandes. E naquela época, em 2008, tu não precisava correr atrás, diferente de hoje. Então, as vendas, no início, ela foi muito fácil. Tanto a revistaria quanto a própria Atena depois, sabe? Foi tudo, as coisas meio que fluindo de uma certa forma. Lógico que sim, eu tive que estudar algumas coisas, eu tive que fazer cursos, eu tive que buscar mentores, porque por mais que ela seja fácil, os desafios eles sempre aparecem, né? E tu vende X, tu quer chegar no Y, né? Então tu tem que ter um crescimento sempre, não é aquilo, eu vou pegar uma empresa pronta, tá ali, tá vendendo e aí eu não vou precisar fazer mais nada. No método raiz é o ponto A ao ponto B, do teu sonho à tua realidade. A tua realidade, então tu precisa correr atrás, mas foi tranquilo, eu como pedagoga e amante da aprendizagem, eu acho que para mim foi tudo muito natural. Sabe? Como surgiu daí a questão... Eu vou fazer essas perguntas através desse aqui. Nós vamos começar agora o seguinte, porque eu tenho certeza que aqui, que a produção botou aqui para mim, tem a ver com isso. E acertei. Como surgiu a ideia de criar a Atena, a livraria? A distribuidora de revistas, ela começou depois de um tempo distribuir livros mais antigos. Tá? Aqueles livros mais best-sellers, mas fundo de prateleira, como o mundo literário fala. E aí a gente tinha uma prateleira ali e tinha os livros escolhidos.
eu brinco com todo mundo até hoje que a Athena nasceu da saga Crepúsculo. Não sei se tu já leu, mas deve ter ouvido falar. Meus filhos leram, com eu certeza, não li. Porque o pessoal chegava muito, via que tinha livro e procurava os livros da saga. Porque nas outras livrarias da cidade, naquela época, não tinham. E eu posso até estar errada, ou o pessoal, né, não gostar muito, mas eu acho que as livrarias da cidade, elas não tinham muito esse olhar de trazer coisas diferentes. De trazer títulos diferentes para vender dentro. Diferencial. E aí surgiu, né, muita procura pela saga Crepúsculo. Eu comecei no Submarino, não sei se tu lembra, tinha um site. Lembro. E naquela época tu comprava 10 livros, tu conseguia uma margem, um desconto muito bom. E aí comecei a comprar 10 livros da saga Crepúsculo, 10 livros do Harry Potter, que, né, também é um gênero, um livro literário que vende a vida toda. Com desconto de 10, vou fazer uma análise do negócio. Com desconto de 10, tu traria pronta entrega, a pessoa tem ali, venderia até o preço que estaria na internet, ou um pouquinho mais, mas a pessoa tem que ela chegou, pegou, é o que ela quer, imediatismo. E é o que ela quer, imediatismo, e não tinha nos outros. Isso é visão empreendedora, isso é diferenciar o negócio. E aí eu comecei a buscar na própria Submarino, no início, alguns livros que o pessoal estava procurando. Tinha a revista Veja, a lista dos 10 mais vendidos em todas as áreas, então eu comecei a ter sempre aqueles títulos dentro da loja. Um ou outro fornecedor, eu lembro que a gente, na banca de revistas já tinha a LPM, aquele giratóriozinho com os livros pockets de bolso. Então eu comecei a conversar com o pessoal da LPM, comecei a conversar com outros fornecedores que começaram a aparecer na Athena, na Revistaria Toda Hora no momento. Até que eu consegui encontrar um fornecedor de livros, que é o nosso parceiro até hoje, né, que é a distribuidora que ano foi Curitiba. Isso? Foi 2010, 2008 a gente abriu, 2010 para 2011. Para quem conhece, ou para quem ia na revistaria Toda Hora, a revistaria era no térreo e tinha uma escada no primeiro andar. E aí a quantidade de títulos foi crescendo. E a gente tinha todo aquele espaço lá em cima, né? E aí eu disse, por que não? Estou com um bom fornecedor. Para quem não conhece, qual é o endereço que tu está falando? Eu estava falando da Astrogildo de Azevedo, antiga 24 Horas. Eu tinha um bom fornecedor, um bom parceiro, até então. Tinha um espaço que estava lá parado. Ocioso. Comecei a conversar com algumas outras clientes da revistaria, porque até lá sempre foram muito professores universitários, autores locais sempre compravam conosco, então eu comecei a me aproximar, ter uma relação mais próxima com essas pessoas e trocar ideias com eles. E assim a Athena foi surgindo. Então, em novembro de 2011, a gente inaugura, então de Revistaria Toda Hora passa para Athena, livros e revistas, e a gente inaugura no primeiro andar. Por que a escolha da Athena, o nome? A Athena, a gente se reuniu na família, vamos ter que achar um nome para a livraria, Porque hoje a Athena, né? vou te dizer que ela parece, assim, tô olhando em Santa Maria, parece ter uma franquia, uma loja fora de Santa Maria. Ela tem uma imagem, a loja, vou te dizer assim, tem uma imagem de uma franquia, de uma loja, de um grupo grande. Talvez pela organização, o padrão que tu mantém, das grandes mesmo. Não porque tu tá aqui na minha frente falando, o pessoal que está nos vendo, ouvindo, bastante, eu não conhecia ela, estou conhecendo agora no programa, mas a minha visão, o impacto até era uma pergunta que eu ia te fazer, mas agora, criando a história, já nem posso fazer essa pergunta. Mas, de certa forma, não deixa de ser. Vamos pelo nome primeiro, depois eu vou pela estrutura da Athena. A gente criou um nome para a livraria, mas ela tinha que ter algum sentido, né? Não dá para ser um nome bonitinho e fofo e colocar lá. Um dos meus filhos sempre gostou muito de mitologia grega. Quantos anos estão hoje? 33, vai fazer o mais velho, em fevereiro agora, dia 2, e o Léo fez 30 anos. Aí eu digo, vamos começar a pensar nos nomes dos deuses gregos, né? E aí surgiu a Athena, fui ler qual é o significado, eu disse, tá aqui, né? Eu acho que o nome é perfeito, é fácil de ler, é um nome bom, não vai ter nenhum
apelido, porque a gente também tem que pensar nisso, né? Quando tu vai colocar um nome de filho, tu já pensa no apelido. Tá, mas se eu vou botar Daniela, vão chamar de Dani, Leonardo, Léo, então fica nessa. E a gente tem que pensar no apelido também. Querendo ou não, acaba virando o nome do filho depois. E a loja é a mesma coisa. Atena é um nome curtinho, fácil de pronunciar, bom, então pronto, Livraria Atena. Aí chegou meu esposo lá e disse, não, Atena Livraria. E aí a gente ficou, tá, mas... Por quê? Por quê? Porque o pessoal vai procurar e a letra A é a primeira no grupo, então sempre em qualquer pesquisa ou catálogo de telefone que naquela época tinha, né, hoje pela internet mais ainda, e aí ficou a Atena Livraria. Por ser, né, para quem não sabe, Atena é a deusa do conhecimento, é a deusa da sabedoria, a deusa das estratégias, da guerra, né, então quando Zeus queria montar uma guerra toda, ele sempre pedia conselhos para Atena, que era ela que coordenava todos os, segundo a mitologia grega. Então isso está aí, é Atena, é o espaço, é o canto do conhecimento, da sabedoria, e é isso que a gente quer. Por isso e ficou muito legal mesmo, encaixou. E o porquê essa coisa que a gente olha e acha que é uma grande rede? Aí eu comecei a ir atrás de outras grandes livrarias fora de Santa Maria, né? Então, qualquer viagem, mesmo quando era a revistaria ali, qualquer viagem, ponto turístico, livraria das cidades. Isso é bom tu falar. Agora tu falou em viagem, é uma coisa que a gente sempre conversa, e eu pergunto sobre férias do empreendedor, né? E tu acabou de falar. Eu sempre utilizo as nossas viagens para justamente sair da bolha, ver o que está acontecendo lá, enxergar a empresa de fora e trazer coisas novas. Então, já identifiquei tá como que tu fez e por que esse diferencial. E isso que diferencia o mercado. Isso que foi todas as nossas empresas ser diferente, a parceria solar ser diferente, as minhas campanhas, o outdoor, quando ninguém colocava o desafio, e eu sempre as pessoas dizem, conta de novo, como é que é aquela que nós estávamos nos Estados Unidos, e aí a dona Jaque olhou e deu risada, tu não gosta de aparecer? Bota outdoor com a tua cara igual que tá aqui, ó. Aí eu voltei para cá, vamos colocar a cara no outdoor. E o primeiro outdoor foi uma cara séria, não deu certo. Ainda bem que a minha filha ia passando com a amiga dela, ela olhou, estava no carro, a amiga dela não sabia que eu era o pai dela. Mas olha esse careca com cara de... aí ela chegou e me contou. Digo, vou ter que mudar essa situação. Não dá. Aí subi em cima de um patinete, mandei bater a foto rindo. Digo, agora eu vou... Agora vai. Vou esculachar, vou rir, bota aqui o patinete e botei aquele outdoor gigante lá no saída da cidade, lá, boa viagem, no patinete ali. E aí começou a mudar as brincadeiras e sabe que o marketing tem que ser dessa maneira. E foi indo. E o que tu me falou agora, por isso que é importante, as pessoas que estão nos ouvindo aí, é a diferenciação, é tu buscar, o empresário, as férias do empresário é descansar, mas ao mesmo tempo criar. Eu tenho certeza, e aí eu quero que tu me diga isso agora, antes, lembrando que quando tu for viajar agora, existe a Barão Tour. A Barão Tour, o pessoal sempre, a maioria conhece o Barão, quem não conhece o Barão de Santa Maria? Mas a Barão Tour hoje é a empresa que faz, eu digo assim, não é uma agência comum, que a gente pega pacote, que faz, não. Eu já não gosto, eu não faço viagem em pacote, eu não gosto. Fiz uma vez na minha vida, nunca mais eu fiz. Eu também fiz uma vez. Né? E nunca mais. Aí, a Barão Tour é justamente, se tu quer fazer uma viagem, ele programa, agora nós estamos num grupo do empresariado ali, a turma, o Cancian, o Jefferson, o Gabriel, tudo, nós vamos fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem? Vamos! Só ligo para lá, daí na Barão Tour, nós queremos uma viagem, vamos para Grécia, queremos pegar um cruzeiro na Grécia, resolve passagem daqui, passagem de lá, cruzeiro, faz organiza tudo para nós, quais hotéis, o que precisa, e a gente não se incomoda, sabe? Então, Barão Tour, para quem está nos vendo aí, viagem é com eles lá, nosso parceiro aqui do Raizcast. Mas fala para mim, o que é para ti viagem, que eu já identifiquei que uma das coisas é isso aí. Viagem é isso, é lazer, é conhecer. Eu, como boa sagitariana, adoro ter uma mochila nas costas e desbravar o mundo e conhecer. E, de certa forma, a minha vida foi assim, né? Não desbravando cidades, mas empresas, maternidade e afins. Mas é também para te buscar o novo, trazer novidades, buscar aprender mais. E a gente sempre fez isso. Entre o período de sair da revistaria e botar a Atena, né, na parte de cima, eu comecei para a Bienal do Livro, chegava lá, chegar assim, sem... Aquela menina envergonhada teve que perder a vergonha. Se obrigou a perder a vergonha. E chegar e puxar lá, olha, tô botando uma livraria, né? Posso trocar uma ideia contigo, conversar, o que tu fez, como é que faz, como é que as coisas funcionam. E fiz isso durante um bom tempo. Fez um Raizcast da vida real. Mais ou menos vamos isso, tirar bom as saber. Dúvidas, vamos aprender.
Por que isso? Não tem por que tu ter vergonha de dizer que tu não sabe. Tô colocando um negócio, mas vai colocar um negócio que tu não conhece, não sabe. Tá, mas eu não posso aprender? Eu preciso aprender. E mesmo que eu saiba, eu também preciso buscar um conhecimento. Porque é o que eu falei, eu poderia não saber nada do mundo de revistas ali, dos livros, eu sempre, como leitora, eu tinha esse olhar como leitora, não como, que também é diferente, né? O pessoal confunde bastante isso. Mas estava a loja pronta, a loja estava funcionando, estava vendendo, estava dando lucro, mas eu preciso aprender porque um dia aperta, né? E eu preciso conhecer o meu mercado. E tem que melhorar, né? A evolução vem e tu precisa evoluir. E tu precisa evoluir. Então foi isso. Tanto é que veio, né? Teu grande desafio hoje, e aí agora eu vou fazer essas perguntas que eu quero saber nesses desafios. Vamos ver o que vem por aqui. Aqui já vem a pergunta. O que motivou você a diversificar seus negócios e abrir o Clube Morena Rosa? Então, a livraria Atena, ela cresceu muito rápido, né? Em 2008 a gente comprou a revistaria, 2011 nasceu a Atena, 2013 daquele espaço desse tamanho a gente foi para Floriano Peixoto, e aí demorou um pouquinho, 2017 a gente foi para Praça Nova. Hoje estamos em Camobi. Camobi, na minha cidade. Hoje já chegamos na meu país, chegou lá. No meu país. E nesse meio tempo, os filhos se formaram no ensino médio, os filhos cursaram administração, os dois. O mais novo estava indo por outro lado e desistiu do curso, fez administração e os dois, graças a Deus, começaram a trabalhar com a gente. Na verdade, eles começaram a trabalhar desde pequenos, né? Eles saíam da aula e iam para a banca de revistas. Podiam não fazer nada de especial, mas eles tinham que ajudar. Às vezes não gostavam, mas a gente pedia. A gente pedia, fácil. A vergonha, né, de atender, de estar lá no caixa. Meus amigos vão ver. Mas eu acho que isso formou os homens que eles são hoje, né, de estar lá dentro. Hoje tem que cuidar o Ministério Público. Vai lá, Deus o livre de botar teu filho ali. É mais do que... é um negócio dele, tá ali, tá aprendendo. Porque, lógico que a gente pedia, mas não era obrigado. Eu lá em casa eu tenho uma regra, 16, agora a regra mínima é 16 anos. Tem que, claro, as mais velhas, 18 anos, acabou qualquer apoio. Tem que estar trabalhando, ganhando seu salário. Isso é regra lá em casa. 16 anos já é a fase que tem que fazer já tipo office boy, serviço na empresa. Começar do zero, é obrigado a né? alguma coisa. Então é a regra. E a maior agora, não casar ou não fizer, já corri de casa. Tanto é que essa semana já viu o apartamento, tu já tá indo embora. Por quê? Mas as pessoas dizem, mas não tem lógica, tá aqui em Santa Maria. Tem. Tem que ela vai arrumar a cama dela, ela vai cozinhar para ela, vai limpar a casa dela. É muito diferente. Tem que fazer, tá na hora. E aí foi isso, os meninos se formaram, começaram a trabalhar conosco. Teve a questão ali de chegar à Amazon, que esse foi um dos desafios da Atena. É isso que eu ia perguntar. Chegou a Amazon no Brasil muito forte. Extremamente difícil competir com eles no mercado literário. Né? Eles vendem mais barato do que a gente paga direto da editora, então fica difícil. E até a gente conseguir administrar isso e entender como trabalhar, foi um período um pouco difícil. E aí tu teve que abrir os olhos para precisamos outra... E aí a gente começou, eram 3 famílias, né, porque os 2 meninos também já não moravam conosco, dependendo da Atena e qual é o futuro dos livros no Brasil. Podemos dizer que a dor ensina a gemer e através da dificuldade faz a gente enxergar e tomar outra atitude. Outra atitude. E aí... Porque a gente sempre fala que empreendedor não pode ter uma fonte só. Não dá. Isso está no meu livro. E aí a gente começou a pensar em alguma coisa para diversificar. Nós sempre tivemos loja própria. É um desafio imenso, porque tudo depende de ti. Desde a limpeza da loja até o nível mais alto, então passa gestão de pessoas, gestão de comércio, fornecedor, equipe, cliente, marketing, daí tu começa a pensar, né, campanha de vitrine, sacola, adesivo, é uma série de coisas que é bastante. Antes de tu passar para a questão de chegar a Morena Rosa, eu quero te fazer uma pergunta, como é que tu encarou e o que foi que tu viu e qual foi o diferencial para competir com o Mercado Livre?
Na verdade, a gente foi devagarinho, a gente retraiu algumas coisas, começou a colocar outros produtos na loja, aumentando papelaria, aumentando bazar, trazendo algumas coisas. Então a gente começou a testar. O que tem nas outras grandes livrarias, fora de Santa Maria, daí São Paulo, tu pega a própria Saraiva, era uma inspiração pra gente. Hoje a Leitura que está lá, mas muitas no Rio de Janeiro Saraiva a gente fechou, foi. né? A Saraiva fechou, mas está reabrindo agora. Tá. Eu lembro que eu adorava ir na Saraiva lá na Paulista, sempre quando eu tinha ela aquela está noturna reabrindo algumas lojas agora. Então a gente começou a testar, conversar com outros livreiros, o que estão colocando, como é que tá, né? E aí fazer alguns pequenos experimentos dentro da loja. Nesse período surgiu o Fidelidade da Atena, né? O Fidelidade Atenado, ou seja, que é hoje conhecido como cashback, naquela época não existia esse nome. Então as pessoas compravam, geravam crédito para compra futuras. A gente sempre teve os clubes de leitura que nasceram nesse meio tempo também para o relacionamento. E aí tentar treinar um time para fazer um atendimento diferenciado. Porque o que acontece? O livro... tem cliente que eu quero ler. Eu gosto do livro palpável. Eu gosto do livro palpável. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu gosto do palpável. Eu gosto do livro. Mas mesmo quem é o palpável, eu vou lá, compro na Amazon, 2 dias, tá ali, metade do preço, aquela coisa toda. E aí eu digo, não, mas vamos então trabalhar a experiência desse leitor dentro da loja. Porque a compra pelo celular, ele não tem essa experiência, não tem essa troca. E como é bom quando tu lê um livro e a outra pessoa lê o mesmo livro e tu começa a falar sobre isso. Então, a nossa saída foi essa, tentar buscar novos produtos, trabalhar a experiência do leitor dentro da loja, mostrar para eles que muitas vezes o livro que ele comprava, que é aquele leitor que não pode, né, ter uma amassadinha, às vezes o livro chegava com a ponta amassada, né, com a capa lá um pouco arranhada, então vamos trabalhar nesse lado. E aí isso que a gente foi aos pouquinhos crescendo. É muita diferença, por exemplo, na questão preço e para quem tem a questão imediata, porque eu acho que a média dos livros hoje é em torno de R$69, né? É R$69,90. Os livros são tabelados, né? Eles vêm todos tabelados pela editora. Eu tenho liberdade de colocar mais? Tem. Mas eu digo comparado à Amazon hoje, dá muita diferença? Alguns títulos dá. Eles pegam alguns títulos em específicos e hoje nós vamos fazer um livro que, por exemplo, é R$69,90, eles colocam a R$20. E não tem por parte das... Algumas editoras trabalham, mas é muito difícil. O que a Amazon faz? Ela chega lá, tu é escritora agora, tá? Tu quer ter teu livro lá. Aí ela diz assim, eu vou comprar, sei lá, 100 mil unidades do teu livro para colocar para vender. Só que o teu livro, o preço de custo é R$15, eu te pago 10. Aqui à vista, tu quer? O que as editoras faziam? Lógico, eu vou vender, né? Eu preciso, porque o livro, ele é muito por consignado, né? A gente pega consignado com as editoras e acerta todo mês aquilo que foi vendido. Então, ele é um negócio bom. A margem é pequena para trabalhar, mas tu não precisa, o teu estoque também não é teu, tu consegue trabalhar isso. Então, na balança, ajuda. E aí, lógico, as E quando não é da editora? A maioria é autor local, geralmente é consignado que a gente trabalha. Algumas editoras vendem, eu vou te dar 70%, eu já estou fazendo um negócio, eu estou entendendo aprender aqui. Porque agora meu primeiro livro, eu estou tentando entender isso. Se eu fiz errado, fiz certo. Porque eu não quis ir para a editora, eu quis fazer uma coisa minha, porque a editora é só para sugar, fazer... Até porque eu tenho o meu canal muito forte, milhares de alunos, então eu quero... eu ia dizer, tu tem um caminho mais fácil, porque tu tem toda uma rede, né? Tu já tem os teus clientes prontos ali. Mas tem muito editor que está começando, que a rede dele é a família, o contato próximo. Então, às vezes, a editora ajuda. Vai ajudar. Mas também tem que estudar muito bem qual é a editora que tu vai colocar, né? Porque, como em todo negócio, existem empresas e empresas. Com todo esse desafio, a gente nota que já são 3 Atenas em Santa Maria e 3 lojas muito boas. Não é uma simples loja abriu ali, é uma loja que quando abre, ela marca presença.
Inclusive, ficou muito bonita a loja lá de Camobi, um dos prédios que eu acho mais bonito. Eu acho muito bonito aquele Nós prédio. estava falando, quarta-feira estive lá, nós estava num clube de leitura lá. Parece que o prédio Ajudou. combinou, né, com a estrutura da legal, loja. muito legal. Eu adoro o prédio lá, ficou muito legal mesmo. Mas, aí, por que... Tá, mas antes de novo de entrar na Morena Rosa, vou fazer mais uma pergunta da Atena que é muito intrigante. Com todo esse desafio do mercado vindo do digital, mais uma loja boa. Então, tu sabe que um dos nossos filhos, o mais velho, o mais novo, o Léo, sempre falava em vamos diminuir a Atena, loja grande, vamos fazer mini Atenas pela cidade toda, né? Tipo uma São João, assim. Aham. E aí a gente sempre tinha medo, tá? Mas e qual é o futuro dos livros, né? E aí a gente acabou se retraindo um pouco. Nós tivemos agora o ano passado, a enchente. Então ficou basicamente 2 meses sem a Amazon, sem o Mercado Livre, conseguir entregar mercadoria, lembra? A gente não comprava mais pela Sim. internet um bom tempo. E aí a gente começou a receber muitos clientes de Camobi, dizendo, eu gosto da Atena, mas eu não venho comprar aqui, sabe? Então, para mim é mais fácil. Camobi virou uma cidade, né? Camobi é uma cidade. Tá tudo lá. Eu confesso que eu não via Camobi com os olhos que eu vejo hoje. Para mim, Camobi era... Né, e hoje eu já tô querendo me mudar para lá. Se tu me pedir assim, Rodrigo, te dou uma cobertura... Não vem. Eu não saio daqui. E o lugar que nós conseguimos, assim, a casa... Eu sou um cara que acredito muito em Deus, né? Eu sempre digo que tu planta é o que tu colhe. Então, a gente sempre fez as coisas boas. Em 2018, quando eu vim para cá, em 2018, nós tínhamos vendido nossa casa lá em Quaraí, vendemos tudo e colocamos dentro da empresa. Em 2018, eu levei um golpe do meu sócio e me roubou tudo. Nós perdemos tudo em 2018. E essa casa, nós conseguimos aluguel, seu Denardim, falecido seu Denardim, eu lembro, nunca vou me esquecer. A casa estava bem abandonada, ele tinha ido embora, ele fez uma casa grande que era para os filhos, e aí os filhos acabaram viajando o mundo afora, fora tudo, e ele foi para um apartamento, e ficou a casa lá. E aí eu consegui alugar dele, aluguei, e eu lembro que eu falei para ele, foi bem quando deu o golpe, não tinha condição de nada, né, ainda mal alugar, e o lugar assim é maravilhoso, o lugar, a casa ali, tu sai na universidade, na avenida, assim, é maravilhoso. A frente é uma calmaria, e o fundo é uma natureza e tu enxerga a avenida. Então, ali sonho. É maravilhoso. A minha esposa disse, essa casa é o sonho. E aí eu nunca vou me esquecer, seu Leonardinho, eu disse pra ele, um dia eu queria comprar essa casa. Meu Deus, essa casa... Guri? Eu digo, eu queria comprar essa casa. Passou 4 anos, 2018, daí do golpe, que nós tínhamos outra empresa de solar, nós abrimos a parceria solar. 4 anos a parceria se tornou gigante, 32 lojas no Brasil. E aí tudo começou a andar, né? E a gente botar no lugar as coisas. Seu Denadinho, o senhor quer me vender agora a casa? Claro, guri, eu falei que era pra ti que ia vender. Eu dali não saio nunca mais, a não ser que nós vá embora de Santa Sim. Maria, né? Conforme os projetos. Mas eu sou apaixonado por Camobi. E eu sempre digo, né? Uma porta se fecha, 500 outras vão abrir, então não tem porquê. Eu nem gosto de estar repetindo esse assunto aqui. Só falei em si pela questão do terreno, porque o resto tá... E sabe que se não tivesse acontecido isso, eu não estaria onde eu estou hoje, como eu estou hoje e a forma que eu estou hoje. Eu acho que então, tudo isso é crescimento, né? Se a gente passou, tu passou por isso, eu passei por vários... E todo mundo passou, né? Todo mundo passa, todo mundo cai, rala o joelho, vai no fundo do poço, como eu digo, mas a gente vamos comemorar isso. Quantos anos de casado? 30 anos, 32 na verdade. 32. Eu comemorei 25 agora em dezembro, 25 de casado. Então vou dar para te levar o teu esposo lá para vocês. Você já foi na vinícola, na Domus Meia? Não fui ainda. Vocês vão ter que ir lá. É aqui no Recanto do Maestro. Então vou te dar esse presente. Esse vinho, bom. Agora com essa uva, eu sou ruim de falar o nome da uva, e é uma uva exótica assim. Eu tô sem óculos aqui, eu tenho que botar, mas Montepulciano, acho que é. Eu passo vergonha quando eu falo. Montepulciano, uma coisa assim. Ainda bem que eu não tô de óculos, então. Tô meio raiz, assim, falar italiano tá meio difícil. Mas é uma uva bem diferenciada, é raríssimo quem produz aqui no Brasil, totalmente uma derivação italiana, né?
É um vinho excepcional deles. Ai, muito bom. E essa uva, agora eles vão produzir um vinho que vai vir especial para o livro, para o método Raiz Cast. Vai sair uma edição especial que eu vou ter junto à questão do vinho também. Então, um presente para comemorar aí. Não tem coisa melhor, né? Uma boa taça de vinho e um bom final livro de semana chegando, então tá aí para vocês comemorar lá. Quando for abrir, comemorar, pode marcar o Careca, pode marcar a Domus lá que a gente... Vamos marcar, com certeza. Tá para ali. Vou te fazer a próxima pergunta, então. Quais foram os principais desafios em equilibrar os dois segmentos? Ah, não, desculpa. Como surgiu? Desculpa, porque eu pulei tanto perguntando da Atena, que eu sou tão apaixonado pela Atena, assim, eu acho muito legal. Pior que eu gosto com as empresas, o crescimento, empresas que tu tá na cidade e é o que tu diz, tu traz de fora, tu traz o melhor. As pessoas têm que valorizarem o que é daqui, o quanto, porque só a gente sabe que é empreendedor, o quanto é difícil fazer isso para ter. Então, eu sempre falo, eu compro muito livro, a gente vê muito livro por aqui também, junto de vocês lá, por causa disso que eu gosto de valorizar essa questão do que daqui. Às vezes pode estar R$10, 15 de diferença, mas eu tenho na hora, eu tenho experiência, eu passo ali. Às vezes a gurizada fala ali em casa, sair de casa agora com a Atena ali, para nós é atravessar a avenida e sim, tá ali na pertinho Atena. ali. Tá ali. Então, valorizem, gente, valorizem. Essa coisa de colocar na cabeça que o empresário é o inimigo, esqueçam. O empresário não é o inimigo. O inimigo é o Estado, o inimigo é o político. O empresário é quem gera riqueza, o empresário é quem dá valor a todas as pessoas. E não pense que todos os empresários são milionários, são um mega empresário. Todo empresário, ele vem do suor. 70% das empresas hoje são feitas de médios e pequenos empreendedores. De tu que está aí, como eu, que saiu de CCLT, que veio lá debaixo da vida, que foi botar o teu negócio, cresceu, como tu iniciou dificuldade. Então, essa é a mensagem, querida. Eu não queria ser chato, mas às vezes a gente tem que mandar uma mensagem. Porque o pessoal tem uma visão totalmente diferente, né, do que é ser um empresário hoje no Brasil. Precisa entender isso. Mas, dado tudo isso, falei aqui da Atena nessa questão elogiando, porque eu gosto muito das lojas mesmo. Eu acho que eu me sinto que estou forte em Santa Maria, é muito legal, eu acho legal mesmo. A ideia é mais ou menos isso aí, eu entendi que vocês passaram com essa mensagem. Por que abrir uma franquia com toda a experiência, com todo o trabalho que passou? Por que ser refém, eu digo refém quando você faz franquia, por que ser refém de uma franquia? Então, a gente precisava diversificar o negócio, né, com essa questão que eu falei da Atena ali antes, e dos filhos estarem trabalhando conosco, e a gente foi procurar uma franquia por achar que era mais fácil, né? É aquela questão, a gente sabe da dificuldade de tu ter o teu negócio próprio e de tu conseguir dar conta de todos os pilares, de tudo o que precisa. A gente tem a Atena, né, temos que focar, e é o nosso... É o nosso menino, é o nosso filho, a nossa menina, né? É da família também. Talvez uma franquia viesse com um negócio que já tem um modelo de negócio pronto, que já tem toda uma estrutura pronta. Então, tu ia se preocupar com vender, basicamente isso, né? E aí, por que Morena Rosa? A gente procurou várias franquias. E aí fomos estudar o que é ter uma franquia, quais são os pontos positivos, quais são os negativos, o que a gente precisa fazer para poder escolher uma franquia que fique bom para ambos os lados, né? Porque tem muita franquia que a gente vai comprar ali, eles te mostram uma beleza e aí chega na hora de tu agir outra totalmente diferente. A maioria com esse pessoal é problema. Então eu coloquei alguns critérios ali e a gente foi buscar algo, estávamos em negociação com várias. A Morena, o que nos chamou a atenção bastante, porque assim como nós, assim como o nosso distribuidor, que é a distribuidora Curitiba lá, eles são empresas familiares. Eles também começaram lá de baixo. E hoje quem cuida de todo é a família, né, Franzato, que está lá, e começaram a vender roupa numa Kombi. E aí a gente foi olhar um modelo de negócio da franquia, qual eram os benefícios de franqueado, enfim. E a gente disse, não, de todas que a gente analisou, essa aqui é o que casa, é o que deu um casamento, um propósito igual. E aí então fechamos em pleno 2020. E aí, como toda empreendedora é louca, eu sou louca ao quadrado. Todo empreendedor é louco. Coloquei 3 lojas numa vez só, né?
Pandemia tem toda aquela questão que a gente sabe que abre, né, fechou e deu desespero, isso foi no final de 2020 que a gente abriu, mas também a gente tem bastante benefício, né, quando a economia não tá boa, se tu sabe investir, tu consegue alguns benefícios, e foi nesse movimento que a gente abriu as 3 lojas. Caxias do Sul era 4 anos, finalizou agora no final do ano passado, o contrato com a franquia e com o shopping, e aí a gente repensou, e eu digo, não vamos seguir. Né? Quem tocou a operação lá? Era tudo comigo e com meu filho mais novo, que cuidou da parte financeira. Então, esse é um problema nessa operação, nessa viagem, nesse controle. Na verdade, assim, o maior desafio da Morena Rosa nas 3 lojas, agora Santa Maria tá ok, tá beleza, mas foi pessoas, gestão de pessoas. Liderança e gestão de pessoas tem vindo que nem... Tá extremamente difícil. Pessoas não querem mais trabalhar, não. As pessoas não querem mais... E olha, Caxias do Sul é uma cidadezinha mais difícil ainda, porque é uma cidade industrial, né? E tu sabe que a nossa pior loja de todas que a gente abriu no Brasil, a da Serra, eu achei que ia ser maravilhosa. Então, nós fomos lá dizendo, bom, vou estar feito, Morena Rosa em Caxias do Sul, vai, né? Botamos lá em Bento Gonçalves, melhor lugar, a melhor avenida, a loja mais diferenciada. Ai, Jesus! Bem, então. Maior erro! Maior erro! E aí a gente deu um passo para trás e estamos aí com as outras 2. Mas foi muito isso. E aí, como caiu Morena Rosa, moda feminina, então quem ia assumir dos 4 ficou comigo. A gestão das lojas, também não entendia nada de moda. Eu era uma pessoa muito básica no meu vestir. E aí lá foi a Dani aprender tudo de novo do zero, né? Acho que a Dani era envergonhada, né? Bem tímida. A Dani era envergonhada, então foi lá. Porque vender roupa é uma coisa, vender livro é outra. Ah, é diferente. São produtos totalmente diferentes. Mas tu vê como é o empreendedorismo, né? Nós compramos uma franquia e nós íamos colocar lá no shopping. Nós pedimos pro shopping para ser aquele ponto onde hoje está a De Doces ali. Eles naquela época não tinham nada, não iam botar nada, né? E aí eu falei para eles, não, eu trago a marca, eu venho para cá, mas eu quero botar nesse ponto. E eles aceitaram tudo, foram parceiro. Só que no meio caminho eu já tinha pago a taxa da franquia, já estavam preparando para ir para treinamento, fazer, das eleição, problema de pessoal. Aí eu começo a olhar mais a fundo e vejo que pessoas para ter alimentação no shopping, se o dono não tiver envolvido ou tiver uma pessoa muito focada lá para a operação, seria um grande problema. E nós não tínhamos achado a pessoa para tocar lá, e aí nós olhamos assim... A alimentação é complicada. Vai chegar um momento que vai dar um problema, nós vamos ter que ir lá abrir a loja, a gente não vai ter tempo, a gente está envolvido nas outras empresas, não vai conseguir cobrir. Melhor não. Melhor não. Aí nós na reunião, numa vídeo, a dona Jaque na sala dela, eu na minha sala, a gente tinha tomado a decisão em casa. Mulheres, olhem só, como a gente é muito massacrado. Eu vou lá na vídeo falando pro pessoal, não, nós não vamos colocar. E o pessoal, não, vocês têm tudo para colocar, tu é conhecido, tem marketing, vocês têm experiência, vai rodar, não sei o quê, já pagou a taxa, já fez, só o treinamento. Sabe de uma coisa? Eu não sou homem de desistir, eu não sou de desistir. Vamos tocar esse negócio. A dona Jaque. Dona Jaque só clicou na telinha, levantou a mão. Nós não vamos fazer porque a gente decidiu ontem, tu concordou e a partir de agora tá cancelado o contrato. Eu não preciso falar mais nada. Pessoal, cancelado o contrato, vamos encerrar a reunião. Foi sensacional. Ou seja, muito bom para dona Jaque, porque... E ela tinha razão. Daí com o tempo a gente foi olhando, realmente tudo as coisas foram acontecendo, a gente vendo. E por ser a franquia, é ótima. Até eu vou fazer propaganda para eles, porque eles merecem. É sensacional, uma empresa familiar também, que é a Royal Trudel. Adoro aquele doce, sou apaixonado por aquele docinho, aquela massinha deles ali. Lá em Caxias tinha uma, bem na frente da loja. E aí, no fim, a gente resolveu voltar a operação por causa pessoas. A gente poderia ter vários negócios, gerar vários empregos, mas infelizmente está muito complicado as pessoas hoje. E é aquilo, hoje. Aqui em Santa Maria, se dá algum problema, eu tô aqui. É fácil de ir. O fora. Mas ir lá.
E quantas vezes era uma pessoa só que tinha que ficar das 10 às 22 horas no shopping, e aí tu vai fazer o quê? E eu vejo muitos donos de loja de shopping dizer, cara, eu tô indo trabalhar porque não Tu apareceu, não consegue. não foi, Não não consegue. dá, eu tenho que ir até as 10, eu vou ter que... E aí nós com 4 empresas grandes, como é que tu vai? Não tem como. Não tem como. Não, se tu tem só uma, tá tranquilo. Não, hoje nós estamos com 5, 6. Mas não tem como. Aqui mesmo, às vezes, tendo só a Atena com 3 lojas, tem hora, tá, mas e aí? Pra que lado que a gente vai? Quem é que nós vamos cobrir quem? E agora eu foquei muito no digital, no meu mundo. Dona Jaque já estava em alto nível, assumiu, ela está diretora do grupo, está diretora financeira, agora já passou a executiva. Eu passei ao conselho, tudo que ela precisar de apoio, técnica, coisa. Estou ali, estamos junto, mas eu estou focado agora no mundo virtual, digital e treinamento. Né? Essa é a minha meta agora desse ano, tentar focar, reestruturar, ver o que eu vou fazer dentro da moda feminina, Core né? Business. E ir para o mundo digital, porque é o caminho, não tem outro. É o caminho. Mas nosso tempo passou, vou te dizer que estava muito boa a nossa conversa. Bom, eu trouxe um presente. Trouxe um presente? Antes disso, da Morena. Olha aí, quem que vai lucrar? Já sei quem vai lucrar. Mas pros dois. Pros dois. E o da Atena, infelizmente, foi tudo no Natal. Mas no lançamento do livro eu trago o presente da Atena aqui. Nós vamos conversar no lançamento do livro, nós vamos fazer uma parceria e eu quero, com certeza, e eu lembrei de ti e pedi para Angelita. Angelita, me acha o número dela, me dá o número dela, eu quero falar com ela, porque eu quero trazer ela aqui nesse momento que para mim é importante da questão. E eu quero, não sei de que forma, eu quero ter um cantinho no meu livro na Atena, porque eu sou apaixonado e eu quero estar no meu cantinho lá do Método Raiz. Mas muito obrigado. E para encerrar, dizer que vai estar o coquetel dia 20 para as pessoas que estão aí, que vão se inscrever, a pré-compra, vou fazer a pré-venda, né? A pré-venda do livro. E as pessoas que comprarem, elas já vão ganhar o direito está aqui, receber o livro aqui, participar do coquetel, que vai ser a Oba Café, que vai dar o coquetel todo, vai ter espumantes da Domus Meia também aqui no lançamento, e depois tem 1 hora de uma palestra que eu vou trazer falando desse eixo principal do livro, que é vendas, gestão financeira e liderança. Então, vou entregar para as pessoas 1 hora de pacote completo. E um presente, não é surpresa, mas um super presente. Os primeiros 80 que comprarem, que vão estar aqui, vão ganhar a ferramenta raiz que a gente faz, a gestão financeira. Ela é eu já posso deixar reservado meu. Essa já está a página, esse final de semana nós vamos lançar já a página da pré-venda. Eu sou o rei do marketing, né? Já está um lançamento assim que vai, Santa Maria inteira vai enxergar. Já está tudo na... Outdoor e tudo. Tudo, jornal, rádio, todo mundo vai enxergar. Eu queria, para encerrar, que tu deixasse uma frase para nós, uma mensagem de 1 minuto, especial, do fundo do coração para essa tua experiência, mãe cedo, mulher, empreendedora, nessa câmera, para todas as mulheres, e depois nós vamos fazer um collab dessa tua mensagem junto com vocês para todo mundo enxergar. Mensagem, sim. Não, eu acho que em primeiro lugar, tu tem que fazer aquilo que tu ama, né? Com muito amor. E mulheres têm que botar a cara pra frente, sabe? Não ter vergonha, não ter medo, não ter... assumir. A gente é muito poderosa. A gente tem muita força. E eu acho que juntas, eu não preciso empreender sozinha. Eu empreendi aprendendo com muitas outras mulheres e com muitos homens também. E eu acho que o empreendedorismo, ele é isso. É amor, respeito pelo que tu faz, né? Pelas pessoas que estão ao teu redor. E conexão, parceria, networking. Então, não tenham medo, sabe? Enfrentem, não vai ser tudo um mar de rosas, nada na vida é. Mas eu acho que são esses desafios que fazem valer a pena. Fazem a gente crescer, fazem a gente buscar coisas novas, né? E, como eu disse, eu não gostava nada de moda e me descobri, hoje eu sou uma outra mulher. E a cada dia, a cada mês, a gente vai se reencontrando e vai se redescobrindo. E isso é maravilhoso. Isso só o empreendedorismo dá. Porque se a gente for CLT lá, trancada dentro de uma sala ou qualquer outra coisa, a gente não tem essa liberdade que a gente tem hoje. Muito bom, muito show. Sabe, até agradeço, gostei muito de conhecer.
Prazer É uma meu. história bem parecida com Dona Jaque, cedo, desafio. Dona Jaque também é uma pessoa assim muito categórica, muito calma, o teu perfil me lembra muito a questão da Dona Jaque. Só eu não sei se é igual, porque nesse momento aparece essa pessoa calma, mas só o teu marido pode me responder, porque eu respondo. As pessoas acham que Dona Jaque é calma, mas quando vem... Eu digo assim, eu sou muito calminha, mas não... Olha, até por então aí, até nisso é igual. quando estourar, não queira estar perto. Então, eu já teu digo marido, isso. eu já sei que ele sofre como eu sofro também. Então, não é fácil. Mas é isso aí. Muito obrigado por estar presente aqui. Obrigada por tudo. Agradeço a todos vocês que estão ouvindo, vendo o nosso programa e encerro o programa com aquela velha frase. Fiquem com Deus.